Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Difusora Show, um produto do Grupo Difusora de Comunicações, que tem à frente, na supervisão geral, a empresária Maria Cândida Augusto Lopes. Na nossa gerência, nós temos ela, a pequena notável Fran Rodrigues. E no trabalho de captação, edição e produção desse programa e de todos os outros produtos, incluindo o podcast, esse estúdio que nós estamos hoje, e também os programas que vão para a agência JL, tudo é feito pelo esse profissional, que eu vou dizer o nome agora, o grande Lucas Dias. E a gente começa sempre o nosso programa agradecendo, né, todo o carinho, né, a atenção, a audiência que vocês garantem ao Grupo Difusora Jovem Pan. É um grupo que já está há 70 anos em Três Lagoas, é a emissora pioneira da cidade, e a gente fica muito feliz de estar aqui, né, fazendo parte dessa história também. Hoje, uma pessoa notável, uma mulher além de linda, uma mulher trabalhadora e uma mulher que voltou para o banco da escola, que fez a faculdade depois de ter filhos e se tornou uma das melhores advogadas de Três Lagoas, do estado do Mato Grosso do Sul e de toda a nossa região que está aqui ligada ao estado de São Paulo. Eu estou falando de uma figura muito forte, uma mulher que tem uma identidade visual muito bem colocada e um profissionalismo que se mistura à responsabilidade social. É muito difícil um profissional, principalmente liberal, que assuma esse lado, de dividir os lucros com a comunidade, de se colocar à disposição gratuitamente, principalmente de escolas e entidades sociais. E quando ela vai para as mídias, quando ela vai para o setor de comunicação, ela também tem sempre uma mensagem. Ela está abordando assuntos especiais, ela é sempre pauta no meio de comunicação. Eu estou falando de doutora Rosana Gomes Assunção. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer o convite, Aurora, e ao grupo, né, da Difusora Comunicações, e dizer que é uma honra estar aqui. E mais do que isso, ouvir essas palavras tão lindas que você disse a meu respeito, né? Porque às vezes a gente trabalha tanto, faz tanto, e é tão difícil a gente ouvir isso, principalmente quando se trata de mulher, né? Então, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição e é uma honra estar aqui. E agradecer a Maria Cândida, né, que está à frente aí de tudo isso daí, parabenizá-la. Um programa desse, uma desenvoltura dessa com uma profissional de tanto potencial quanto você por trás disso também. Muito obrigada, doutora. Nós é que agradecemos. A doutora Rosana sempre fez parte da minha vida, ela é uma pessoa muito presente na comunidade. E hoje nós não estamos falando com a advogada, tá? Hoje eu quis trazer uma surpresa. Eu quero falar com a cidadã, com o ser humano Rosana Gomes. Eu gostaria que a senhora contasse parte da sua história. É uma mulher, uma jovem mulher, que é três-lagoense, que tem um amor pela família, apaixonada pelos pais, com detalhe, é filha do papai, né? O pai tem uma paixão por ela, como a mãe também tem, mas eu fico observando, assim, o seu comportamento, né? Com a família, com os seus irmãos, com os sobrinhos. Eu quero agradecer, tem uma sobrinha que é a Lohane, que trabalha também com redes sociais, e hoje está aqui conosco. Mas, Rosana, fale um pouquinho de você, nascida em Três Lagoas, filha de quem? É verdade que você primeiro se casou para depois se formar? É uma história, eu costumo dizer que eu sou uma longa história. E apesar de ter só 44 anos, eu brinco muito com isso, né? Descobri que eu vou fazer 45 anos o ano que vem, porque até então era 43. Eu sou nascida em Três Lagoas.
nascida e criada aqui. De fato, as minhas referências são os meus pais. Meu pai é o João da Sanesul, trabalhou ali por 25, 30 anos. Minha mãe é professora aposentada aqui em Três Lagoas. Tenho um irmão que se chama Rogério, meu único irmão. Então, nós somos em 2. E o tempo passou, fui aluna do Jomap, fui atleta de voleibol, tentei pelo menos, né? E eu fiz o inverso. Aos 14 anos de idade, com meu primeiro namorado, eu engravidei. Eu tive o meu primeiro filho, o Murilo, que nasceu dia 27 de junho. E dia 30 de junho, completando 15 anos, eu estava saindo da maternidade. Então, eu não tinha nem concluído o ensino médio ainda. Estava nessa fase de conclusão. Aos 17 anos de idade, continuei estudando, né? Porque minha mãe, por ser professora, sempre prezou isso. Falou, você não vai deixar de estudar. Mesmo grávida, você vai concluir o seu ensino. Você vai ser uma mulher independente e você vai dar o melhor para os seus filhos. E eu continuei estudando. Aos 17 anos, me casei, né, com o professor Sávio, todo mundo sabe. Fiquei casada por 21 anos. Tive mais 3 filhos. Aos 22 anos, eu já tinha 3 filhos, na verdade. Eu tinha o Murilo, eu tinha o João e tinha a Amanda. E depois de 15 anos, veio a Alice Melina. Nesse meio tempo, entre Murilo, João Sávio e Amanda, eu precisava trabalhar. Eu precisava sustentar meus filhos, eu precisava ajudar em casa. Então, eu fiz panfletagem na rua. Eu trabalhei em conveniência de posto de combustível. Eu decorei festa infantil. Eu me vesti de bichinhos para animar festa infantil. E fiz pedagogia. Já era filha de uma professora. E eu fiz pedagogia. Atuei na educação em Três Lagoas. Trabalhei por 8 anos com o professor Nilo, no Êxitos. Depois eu trabalhei num projeto do governo federal para o jovem, Três Lagoas e Paranaíba. Depois disso, eu fui coordenadora pedagógica do Colégio Salesiano Dom Bosco. Foi quando eu entendi que eu precisava de mais. E fui fazer direito. Hoje eu entendo que não fui eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. Então, eu tinha 4 filhos, minha mãe por trás de mim me apoiando o tempo inteiro e o meu pai também. Cuidavam dos meus filhos enquanto eu ia para a faculdade. Então, eu estudava na EMS, morava ali na rua Egídio Tomé, cansei de ir para a EMS a pé, saí ali da Egídio Tomé e ia a pé. Na volta, meu pai ia me buscar de moto, porque não tinha muitas condições. E eu fiz direito. Ouvi muitas pessoas dizerem que como que eu ia estudar novamente, eu já tinha uma faculdade, para que eu ia estudar de novo? Que era muito fácil fazer direito, difícil ia ser eu passar na UAB. E meus filhos ali, enfim. E muitas vezes eu me culpei, Aurora, por deixar meus filhos para ir para a escola, para poder estudar. Às vezes eu chegava, já estava dormindo. E nesse meio tempo, estudando, eu também trabalhava. E para que eles pudessem ter um bom estudo, eu trabalhava nas escolas particulares para que eles pudessem estudar. Então, o meu salário ali ficava praticamente para que eles pudessem estudar. E assim foi. Né? O Murilo hoje tem 29 anos, ele é autônomo. O João Sávio tem 25 anos, está na reta final da engenharia mecânica da Unesp, aqui na ilha. A Amanda tem 23 anos, é mãe da Isis, que nos trouxe só alegria, e é advogada. Esse ano ela passou na prova da ordem e já está advogando comigo. E a Alice, de 8 anos, que temos um longo caminho ainda.
Mas tudo isso graças ao apoio incondicional dos meus pais e de Deus. Doutora Rosana, a senhora tem quantos anos, né, já atuando na advocacia? Eu tenho 10 anos. 10 E foi anos. a sua grande virada? Foi minha grande virada. Virou a chave. É porque, na verdade, Aurora, teve momentos que nem eu acreditei em mim. Porque era muito árduo, né? Eu tinha que dar conta da casa, eu tinha que dar conta dos filhos, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. Eu precisava provar para mim mesmo que eu ia dar conta. Eu tinha aquelas crianças e eu precisava dar o melhor para elas. E como os meus pais fizeram comigo, eu não podia dar menos do que os meus pais me deram. Aí outras coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. A senhora se casou novamente. Exato. Fiquei casada por 21 anos. Um casamento que deu muito certo. Tive meus filhos. Casei novamente. Sou casada hoje com o Alcir, meu parceiro de vida, de profissão, meu amigo, apaixonado pelos meus filhos. Me ajuda, nos ajudamos em todos os sentidos. Enfim, é uma pessoa que eu acho que Deus falou assim, chegou sua hora. Agora você vai ter alguém do seu lado que vai te completar. Terminar de te completar, né? Que eu falo assim, que ninguém vem pela metade, né? A gente já é completo. Mas quando a gente tem um parceiro que está disposto ali a te ajudar incondicionalmente, a estar com você e te amar acima de tudo, né? E o Alcir veio. Então, assim, hoje trabalho no escritório eu, o meu marido e minha filha. E, qual que é o nome do escritório? Enfim, Gomes e Assunção Advocacia. Lindo nome. Obrigada. Lindo mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente está aqui ouvindo, né? Assistindo, né? A doutora Rosana falar sem nenhum tabu da história dela, né? Isso aconteceu e vai continuar acontecendo, né? Mas ela não fez com que a vida parasse, né? Ela seguiu com a ajuda dos pais, com a ajuda de Deus. Ela foi buscando conhecimento, né? E chegou longe. Já tinha 3 crianças, a Alice veio depois, uma diferença muito grande, né? Mas foi um grande presente que ela recebeu, porque com certeza hoje ela é uma mãe melhor, né? Exato. Sabe lidar melhor, né? Aproveita também a presença da Alice, né? Que é muito encantadora. Todos os filhos da Rosana são lindíssimos e educados, enfim, especiais. Mas, verdade que a senhora tem 2 netos? Ou 3? 3 netos. Com 44 anos. 44 anos. Que maravilha. Hoje eu tenho Maria Luísa, Helena e Isis. 3 meninas. 3 meninas. E o que muda? O amor, né? Eu tô podendo reviver a maternidade de uma forma mais madura, porque eu falo que ser vó é ser mãe 2 vezes. Como eu fui mãe muito nova, eu falo que hoje eu revivo essa maternidade de uma forma mais madura, mais consciente, cuido mais, mimo mais, enfim, é isso. Doutora Rosana, a sua responsabilidade social, né? Até por conta da sua história de vida, ficava difícil, né? A senhora não ficar tão próxima às mulheres, mesmo sabendo que nós, né, não somos unidas, que há um problema entre nós mulheres, né, de nos elogiarmos. Nós somos todas, né, uma grande parte das mulheres, não, a gente não consegue segurar na mão umas às outras, né? A gente está sempre soltando e não é isso. Mas a senhora tem algumas bandeiras, né? Exato. Além da justiça, se fazer a lei, aplicação do direito, a senhora é defensora das mulheres. Sim. Isso não interfere no seu relacionamento com os homens ou eles entendem os seus clientes? Na verdade, quando eu comecei a ter esse outro olhar, né, para nós, mulheres, foi por tudo que eu passei. Desde quando eu entregava um panfleto na rua,
né? Que eu era desrespeitada como mulher, piadinhas, essas coisas. E depois, quando eu consegui dar uma guinada na vida e mostrar que o filho, ele não te impede de nada, pelo contrário, ele te impulsiona, né, a ser melhor. E eu comecei a entender que nós precisávamos nos ajudar, que unidas a gente iria conseguir ser sempre mais forte. Mas foi aí que eu encontrei um dos maiores desafios da minha vida, né? Eu paro para pensar assim que o maior desafio hoje, se você falar para mim assim, Rosana, qual que é o maior desafio da sua vida? É colocar as mulheres unidas, umas com as outras. Não haver, não ter aquela disputa, vamos disputar lugares, disputar quem está mais bonita, disputar o namorado da outra, ou querer, ou meu namorado me largou e ficou com a outra. Não, se ele te largou é porque ele nunca foi seu. Então, assim, a minha maior dificuldade sempre foi trazer essa situação da gente ser unida. Mas a senhora conseguiu algo muito bacana, né? Que foi chamar a atenção das mulheres para a violência física, psicológica, né? Sim, porque lá não é lugar, né? Mulher não é para esse lugar. Não é. E quando eu visito uma escola, quando eu visito algum grupo de amigas, quando eu sento numa mesinha de um bar, às vezes, e alguém me chama, até dentro de um banheiro, para conversar de uma situação que está acontecendo, eu paro para pensar e falo, poxa, é tão discrepante o que acontece, os números são tão altos que nós estamos em 4 aqui nesse estúdio. Um de nós já vivemos, já passamos, já ouvimos falar ou ainda iremos viver uma situação de violência doméstica. Então, os números são muito grandes. E quando falam assim para mim, você não vai mudar o mundo, de fato. Eu não vou mudar o mundo. Mas se eu conseguir melhorar a comunidade aqui, em que eu convivo, em que eu vivo, eu já estou fazendo alguma diferença. Então, mudar o mundo é muito difícil mesmo. Mas se todo mundo pensar assim, ninguém vai fazer nada. Então, pense em mudando aqui o seu bairro, a sua comunidade, essa escola, esse grupo de mulheres. Muita coisa vai acontecer. Então, doutora Rosana continua recebendo convites, indo para a imprensa, conversando nas escolas, nos grupos sociais, nas entidades. A senhora vai mesmo? Vou. Hoje a agenda é um pouco mais cheia, né, Aurora? Graças a Deus tem bastante trabalho, mas eu sempre procuro abrir um espaço, eu sempre procuro encaixar alguma coisa para poder atender, porque é o nosso trabalho de formiguinha. Então, eu acho assim que Deus me deu a chance de estar aqui onde eu estou hoje. Porque eu era para ser mais uma estatística de não estudar, de ter tido os meus filhos, de ter ficado dentro de casa, enfim. Mas Deus me capacitou, me deu força quando eu estava desistindo e fez eu acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Então, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com os meus pais, eu tenho um compromisso com os meus filhos. E isso daí vai ser até quando eu puder. Doutora Rosana, foi um prazer recebê-la. Vocês já perceberam que vai dar parte 2, parte 3, né? Porque a gente só falou sobre ela, né? Sobre esse desafio, né? Que foi se posicionar enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto voluntária, porque ela é voluntária de uma causa que, infelizmente, né, a gente vive todos os dias, onde milhares, centenas de mulheres vivem nesse caminho, né, nesse lugar aí de agressões físicas, psicológicas, feminicídio. O estado do Mato Grosso do Sul, infelizmente, é o primeiro ou segundo sempre, né, Sempre. de maior estatística em relação ao feminicídio.
E Três Lagoas já esteve, né, num lugar muito ruim também em relação a feminicídio. A gente segue aí, né, trabalhando com isso, mas trazê-la aqui, conversar com a doutora Rosana e ela contar parte da vida dela e que é uma força motriz para que ela continue exercendo todo esse lado cidadã dela, profissional, mas voltada para a comunidade. Então, foi um prazer recebê-la aqui. Já vai ficar o convite para a gente falar de trabalho. Eu estarei sempre aqui. É só me chamar, Aurora. E eu agradeço poder vir contar sem esconder nada. Você percebe que eu sou uma pessoa muito transparente. Então, tudo que eu disse aqui foi tudo que aconteceu de fato na minha vida. E eu estou à disposição para incentivar outras mulheres, para conversar com outras mulheres. As minhas redes sociais estão à disposição, né? O meu Instagram. E lá sempre tem algo motivacional. Quais são as suas redes sociais? Os arrobas? É Rosana, com Z, né? Underline, ADV, Rosana Gomes, underline. E Facebook eu quase não utilizo, tá? E o TikTok é Rosana Gomes também. Doutora, se despede da população aí, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Olha, fale o que a senhora quiser falar. Foi um prazer estar aqui. Dizer que nós somos mais fortes do que nós imaginamos. O que nós precisamos é de fé, coragem, foco e nunca desistir. Porque o mundo é daqueles que não desistem nunca. Muito obrigada. Nós é quem agradecemos. Você pode virar pauta, viu? Você pode estar aqui no nosso estúdio podcast, o JL, pode estar sendo pauta aí nos programas de jornalismo, pode estar divulgando a sua marca ou produto aqui no nosso grupo, que nós temos essa parceria incrível com a Difusora Jovem Pan. São muitos serviços e produtos e todos à disposição da nossa comunidade. Tá, doutora? Prazer revê-la. Prazer foi todo meu. E a gente volta daqui a pouco, né? Um outro programa, com um outro convidado, falando de temas importantes para a nossa comunidade. Tchau, pessoal!